Bom, todos nós sabemos e todos nós temos visto que a economia brasileira se encontra em um estado de estagnação. Nesse cenário, qualquer pessoa com o mínimo de sensatez saberia apontar para o governo algumas medidas que poderiam ser tomadas para manter a economia em um estado de aquecimento, né, em pleno estado de funcionamento. O governo poderia tomar medidas para aumentar o crédito, um crédito barato para as pequenas e médias empresas, poderia reduzir a taxa de juros, poderia impulsionar a produção, poderia aumentar os gastos do Estado com serviços e obras de infraestrutura ou de educação. Porém, não é isso que o governo brasileiro faz, né? Muito pelo contrário. Ele toma justamente medidas que têm levado a uma maior paralisia da economia brasileira. E por que isso acontece? Isso acontece porque no capitalismo o objetivo da produção não é atender às necessidades do povo. Os capitalistas não estão preocupados em gerar emprego, em acabar com a miséria, acabar com a fome, acabar com as péssimas condições de vida. O objetivo dos capitalistas no capitalismo é acumular capital, à custa da exploração dos trabalhadores. Porém, essa forma de acumular capital, ela se dá em torno de uma definição que os grupos capitalistas fazem de quais setores econômicos seriam privilegiados nesse processo de acumulação de capital. E no Brasil, há aproximadamente 20, 30 anos, que existem praticamente dois setores que estão sendo extremamente privilegiados nessa definição né, de que setores da economia seriam mais favorecidos para acumular capital. E são eles os setores econômicos vinculados às atividades especulativas e financeiras e o setor da agromineração exportadora. Essa tendência ela vem aumentando e se agravou muito mais a partir do golpe de 2015 e 2016. Para a gente ter uma ideia do privilegiamento desses setores, mesmo sob o governo Bolsonaro, a gente vai ver aqui que em 2020 o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, teve uma retração, ou seja, teve uma queda de 4,1% em relação ao PIB de 2019. Porém, algumas atividades econômicas mantiveram um crescimento. As atividades financeiras, por exemplo, cresceram 4%, a agropecuária 2% e a atividade de extração mineral 1,3%. Ou seja, isso prova que no governo Bolsonaro, assim como nos governos anteriores, os setores econômicos mais privilegiados, aqueles que merecem mais atenção do governo, aqueles que têm medidas econômicas que atendem aos seus objetivos e aos seus interesses de acumular somas crescentes de capital, continua sendo atividade financeira, continua sendo agropecuária e continua sendo a atividade extrativa mineral. Portanto, nós temos um governo, nós temos um banco central, nós temos um Ministério da Economia tocado por um banqueiro chamado Paulo Guedes, que define uma política econômica cujo objetivo é o de garantir e de atender os interesses desses setores econômicos. E o reflexo disso foi o aumento recente que o Banco Central fez na taxa básica de juros, que era de 2% e pulou numa tacada para 2,75%. E isso impacta o custo do empréstimo bancário para as atividades econômicas ligadas mais à produção industrial e ao comércio. A justificativa dada pelo governo para esse aumento é de que haveria uma necessidade de controle da inflação. Porém, realmente nós estamos assistindo aí um aumento dos preços, mas esse aumento dos preços, essa inflação, não deriva de uma inflação de demanda, ou seja, de um aumento da procura. Acontece que a destruição da indústria, o aumento das importações de insumos aliada ao dólar alto,
o aproveitamento que setores agrícolas, né, da agricultura fazem do dólar alto para exportar e ganhar mais dinheiro, é o que tem sido responsável pelo aumento dos preços, né? A causa básica do aumento dos preços hoje no Brasil é isso. E o que o Banco Central faz, ignorando todas essas considerações, ao aumentar os juros, é oferecer aos parasitas do sistema financeiro e aos ricos, aos capitalistas, um meio de acumular mais capital. E eles têm conseguido, mesmo num cenário de pandemia, onde o nosso povo tem passado fome, onde o nosso povo está desempregado. Só para a gente ter uma ideia, de 2019 para 2020, a fortuna dos 50 bilionários brasileiros pulou de 127 bilhões de dólares para 176 bilhões de dólares. Isso mesmo no cenário da pandemia. Enquanto isso, 40 milhões de brasileiros estão vivendo em situação de pobreza. Dos quase 69 milhões de domicílios, quase 37% deles enfrentam algum nível de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É uma situação em que a pessoa, ou ela não tem realmente o que comer, ou enfrenta dificuldades médias ou graves de ter comida, né? Ter comida no prato para se alimentar. O desemprego hoje está atingindo 14% da população. A renda média per capita caiu de R$ 1.439 em 2019 para R$ 1.380 em 2020. E mesmo diante desse cenário terrível, a gente tem visto o aumento dos preços dos alimentos, né? Com inflação de 15% só para os alimentos que compõem a cesta básica dos trabalhadores. Então todos esses números estão demonstrando que para ter acumulação de capital numa ponta, isso requer o aumento da exploração e da miséria de grandes massas da população em outra ponta. Só existe superacumulação de riqueza pelos milionários e bilionários porque a política econômica dos governos, incluindo a do Bolsonaro, tem por objetivo causar a desacumulação de capital e de renda na outra ponta. Então não existe segredo e nem mistério na acumulação da riqueza. Os ricos não ficam ricos porque eles são geniais, são mais inteligentes, são dotados de características super-humanas. Não, eles fazem isso, eles têm condições de ficarem ricos porque eles têm governos que enganam o povo e que administram a economia para atender os seus interesses. Então, no Brasil, o capital hoje se acumula sobre a miséria e a pilha de cadáveres que o governo do capitão Jair Bolsonaro vem produzindo. E quanto mais o Jair Bolsonaro prolonga o sofrimento do povo ao boicotar as medidas eficazes, né, que podem combater a pandemia, mais os capitalistas ficam ricos. Portanto, existe método nesse negacionismo do Bolsonaro em não reconhecer a gravidade da pandemia, em não reconhecer a gravidade do Covid, em não reconhecer o absurdo de vermos 3 mil pessoas morrerem por dia no Brasil de uma única doença, com UTI superlotadas, com pessoas morrendo asfixiadas sem atendimento. Existe método nesse negacionismo, porque enquanto o governo defende esse negacionismo, o que isso gera é a capacidade dos capitalistas, do sistema financeiro, continuarem acumulando somas cada vez maiores de capital. Portanto, a luta para derrotar o Bolsonaro está indissociável da luta para derrotar o capital, principalmente esse segmento ligado às atividades parasitas do sistema financeiro. Então é isso, por vacina, comida e emprego, fora Bolsonaro e seu governo genocida de traição nacional. Um abraço a todos e até a próxima semana.